Eu nunca vou esquecer daquele dia. O dia em que uma mãe, exausta de tanto lutar, atravessou a rua com as roupas sujas de poeira, o olhar perdido e o coração devastado. Ela não tinha mais nada, nem casa, nem marido, nem família, nem direção. Tudo o que restava era um bebê dormindo em seus braços e a sensação sufocante de que o mundo inteiro havia desistido dela. Mas por algum motivo que nem ela compreendia, ainda não era capaz de desistir de si mesma. Rejeitada pelas pessoas que mais amava, ela caminhou sem destino até o limite da cidade. E foi lá, no meio de um descampado silencioso, que avistou uma cabana velha, torta, abandonada. Tinha janelas quebradas, paredes descascadas e uma porta que rangia como se reclamasse de cada brisa que tocava nela. Mesmo assim, foi ali que ela decidiu entrar, porque não tinha mais escolha, ou talvez porque, sem saber, estava prestes a encontrar o lugar onde sua vida mudaria para sempre. No instante em que cruzou aquela porta, sentiu algo diferente. Não era medo, não era frio, era presença. Como se alguém ou alguma força estivesse esperando por ela. A mãe mal conseguia explicar, mas aquela cabana parecia viva, como se abrigasse mais do que madeira velha e poeira, como se guardasse histórias, como se soubesse que ela chegaria naquele dia. E foi ali, entre o silêncio e a solidão, que aconteceu o primeiro sinal. Algo tão simples, tão pequeno, mas tão impossível de ignorar, que fez o coração daquela mãe bater diferente. Era como se a cabana estivesse sussurrando: "Você não perdeu tudo, ainda há algo reservado para você." Naquele momento ela não sabia, mas aquela cabana escondia um destino maior do que tudo que ela tinha perdido, e maior do que tudo que ela jamais sonhou. Aquela mãe não imaginava que sua vida poderia chegar a um ponto tão profundo de dor. Em apenas um dia, ela perdeu o lar que construiu com tanto esforço, perdeu as pessoas que mais confiava, perdeu o emprego que sustentava seu bebê e perdeu até mesmo a esperança de ser acolhida por alguém. Tudo desmoronou como um castelo de cartas levado pelo vento, e enquanto carregava seu filho no colo, sentia como se o mundo inteiro tivesse virado as costas para ela. Caminhou por horas, sem rumo, guiada apenas pela necessidade desesperada de encontrar um lugar onde pudesse respirar. O sol estava se pondo, o ar ficava mais frio e seu bebê começava a chorar. Foi nesse momento, enquanto procurava qualquer canto onde pudesse se abrigar, que viu uma estrutura escondida entre árvores retorcidas, uma cabana antiga, aparentemente vazia. Era o tipo de lugar que qualquer pessoa evitaria, mas para ela era o único lugar possível. Quando empurrou a porta enferrujada, percebeu que ali dentro o silêncio tinha um peso diferente. Não era abandono, não era ameaça. Era quase como um abraço, um espaço onde a dor podia finalmente parar de gritar. A cabana tinha cheiro de madeira úmida e lembranças antigas. Uma pequena mesa quebrada ficava ao centro, como se alguém tivesse deixado tudo para trás às pressas. E mesmo assim, havia algo acolhedor naquele ambiente. Ela colocou o bebê sobre uma manta improvisada e se sentou no chão. Foi ali, naquele instante de pausa entre um desespero e outro, que algo dentro dela começou a mudar. A cabana parecia contar uma história, e sem que ela percebesse, estava prestes a convidá-la a escrever a sua própria, de um jeito totalmente novo. Naquela noite, enquanto abraçava o filho e ouvia o vento bater nas paredes frágeis, ela não fazia ideia de que aquele lugar, o mesmo lugar que encontrou por acaso, revelaria o destino que mudaria tudo. Eu ainda lembro do cheiro daquela manhã. Um cheiro estranho, pesado, como se o ar já soubesse o que estava prestes a acontecer comigo. Acordei cedo, como sempre fazia. Coloquei meu filho no carrinho improvisado e saí para trabalhar. O emprego não era perfeito, mas era o que colocava comida na mesa e me permitia sonhar que um dia tudo ficaria mais leve. Eu só não sabia que aquele seria o último dia em que eu teria algo para chamar de meu. Quando cheguei ao trabalho, as pessoas não ousavam me encarar. Sussurravam entre si, desviavam os olhos e nenhum sorriso apareceu. Nem mesmo aqueles falsos que costumavam me dar por educação. Meu gerente me chamou para conversar,
mas sua expressão dizia tudo antes mesmo que suas palavras saíssem. Ele segurava um papel nas mãos, tremendo levemente, como se quisesse evitar ser o mensageiro da destruição. Sentimos muito, mas não podemos mais manter você. Essas palavras rasgaram mais do que minha estabilidade. Rasgaram minha identidade. Eu não era perfeita, mas sempre dei o meu melhor. Fui embora com meu filho no colo, tentando não deixá-lo sentir o terror que tomou meu peito. Naquele momento, percebi que perder um emprego não era só sobre dinheiro. Era sobre perder o chão. E eu estava despencando. Quando cheguei em casa, esperando ao menos encontrar consolo nas paredes que me protegeram por tantos anos, outro golpe veio. O dono do terreno me esperava na porta, segurando um papel de despejo. Eu implorei, expliquei, mostrei meu filho, ofereci o pouco que tinha guardado, mas ele não hesitou. Disse que regras são regras e que eu tinha até o fim do dia para sair. Eu queria chorar, gritar, desabar ali mesmo na frente dele, mas quando olhei para o rosto do meu bebê, percebi que eu não podia cair. Não ainda. Arrumei tudo o que pude em uma sacola velha, abracei meu filho e saí pela porta como quem abandona uma vida inteira. A sensação era de estar sendo expulsa do mundo, não apenas de uma casa. A família que antes dizia sempre estaremos aqui para você, me fechou as portas. Os amigos sumiram quando perceberam que eu não tinha mais nada para oferecer. E enquanto caminhava pelas ruas, o sol queimando meu rosto e o peso da sacola quebrando meu ombro, entendi algo que doeu mais do que tudo. Eu estava sozinha, completamente sozinha. Enquanto vaguei pela cidade, procurando um lugar para me sentar, o choro do meu bebê ficou mais forte. Ele sentia a minha dor, a minha fome, a minha insegurança, e isso me destruía. Passei por praças, por becos, por ruas movimentadas, e em todas elas eu recebia os mesmos olhares, julgamento, indiferença e às vezes pena, mas nunca ajuda. Quando anoiteceu, o frio começou a cortar a pele. Eu precisava urgentemente encontrar um lugar para proteger meu filho. Foi então, ao virar uma esquina quase deserta, que vi uma trilha estreita que levava para dentro de um terreno repleto de mato e árvores altas. Minha primeira reação foi recuar. Era escuro demais, silencioso demais. Aquele tipo de lugar que a gente evita porque nada de bom vem daí. Mas naquele momento eu não tinha escolha. Cada passo dentro daquele terreno parecia um passo rumo ao desconhecido. O vento fazia as árvores rangerem como se estivessem sussurrando histórias antigas. E então eu a vi. Uma cabana antiga, abandonada, com janelas partidas e porta torta. A luz da lua batia nela de um jeito estranho, quase como um convite. Quando empurrei a porta, a madeira velha gemeu como se despertasse de um sono profundo. O interior era escuro, mas não transmitia perigo. Transmitia algo diferente, algo que eu não conseguia explicar. Parecia que alguém, em algum tempo distante, havia deixado ali um fragmento de esperança. Eu entrei. Abracei meu filho com mais força e respirei fundo. Eu não sabia ainda, mas aquela cabana tinha um destino reservado para nós, e ele mudaria tudo. A primeira noite dentro da cabana foi diferente de tudo que a mãe já havia vivido. O vento frio que cortava lá fora não atravessava as paredes antigas, como se algum tipo de proteção invisível envolvesse aquele lugar. Ela colocou o filho sobre um pedaço de cobertor rasgado que encontrou no canto e se sentou ao lado dele, tremendo não só de frio, mas do peso do dia que acabara de sobreviver. A cabana tinha cheiro de madeira úmida e lembranças esquecidas. Havia objetos antigos espalhados, uma cadeira quebrada, uma caneca enferrujada e marcas nas paredes que pareciam contar histórias de pessoas que passaram por ali antes dela. Mas o que mais chamava a atenção era uma prateleira quase intacta no fundo, onde repousava um pequeno objeto coberto por poeira. Ela hesitou em tocar, mas a curiosidade, e talvez um instinto que não sabia explicar, falou mais alto. Caminhou lentamente até ali, cada tábua rangendo sob seus pés cansados. Quando estendeu a mão e afastou a poeira, percebeu que não era apenas um objeto. Era uma caixinha de madeira, esculpida com detalhes que lembravam folhas e estrelas. O coração dela acelerou. Algo naquela caixa parecia familiar, como se tivesse sido deixada ali para ela,
Mesmo sabendo que isso não fazia sentido algum, ela tentou abri-la, mas a tampa parecia presa por algum tipo de trava antiga. Suspirou, colocou a caixinha no chão e voltou para perto do filho que dormia tranquilo, como se estivesse finalmente seguro. Mas naquela noite, seu sono não veio fácil. Cada estalo da madeira, cada sopro de vento, cada sombra projetada pela lua fazia sua mente imaginar histórias. Ela se encolheu ao lado do filho e murmurou baixinho: "Amanhã vai ser diferente. De algum jeito, tem que ser." Quando o sol começou a nascer, iluminando a cabana com um tom dourado, ela percebeu algo que não tinha visto antes. No canto mais escuro do cômodo, havia uma marca no chão, como se alguém tivesse riscado símbolos ali. Pareciam desenhos antigos, talvez feitos por crianças, ou talvez por alguém que queria deixar uma mensagem. Aproximando-se, ela tocou os desenhos com a ponta dos dedos. Eram ásperos, profundos, como se tivessem sido feitos com força e intenção. E o mais estranho, um dos símbolos era idêntico ao que estava entalhado na tampa da caixinha de madeira. A mesma folha, a mesma estrela, a mesma curvatura. Uma sensação forte percorreu o corpo dela. Não de medo, mas de propósito. Pela primeira vez, desde o dia em que perdeu tudo, ela sentiu que talvez, só talvez, aquilo não fosse coincidência. Que a cabana não era apenas um abrigo improvisado, mas um lugar onde algo estava prestes a acontecer. Foi então que ela decidiu tentar abrir a caixa novamente. Ajustou os dedos na tampa, respirou fundo e aplicou força. Dessa vez, a caixa fez um clique, como se reconhecesse as mãos dela. Ela arregalou os olhos quando a tampa se abriu lentamente, revelando algo que jamais imaginaria encontrar ali. Dentro da caixa, havia 3 objetos. Um bilhete dobrado cuidadosamente, uma pequena chave antiga e uma fotografia que fez seu coração parar. Ela não fazia ideia ainda do que aquilo significava. Mas uma coisa era certa: aquele era apenas o começo do milagre que a cabana guardava para ela. Quando a mãe segurou a fotografia entre os dedos, sentiu seu coração pulsar com uma força quase dolorosa. Era uma imagem antiga, ligeiramente desbotada, mostrando uma mulher segurando 2 crianças na porta daquela mesma cabana. O detalhe que fez seu corpo inteiro estremecer foi a expressão da mulher, cansada, mas sorrindo, como se apesar da vida dura, naquele lugar tivesse encontrado algo parecido com paz. Ela aproximou a foto da luz da lamparina improvisada que tinha feito com restos de pano e um frasco encontrado ali. Os traços da mulher eram familiares, mas em um modo estranho. Não porque ela a conhecia, mas porque parecia enxergar nela a mesma dor que carregava agora. Como se suas histórias, separadas por anos, se encontrassem naquele exato momento. Movida por essa sensação inexplicável, ela abriu o bilhete que estava dobrado dentro da caixa. A letra era simples, firme, e dizia: "Se você encontrou isto, é porque também perdeu algo grande. Mas esta cabana não existe para esconder. Existe para revelar." A mãe releu a frase 3 vezes, como se tentasse absorver cada palavra. Aquilo parecia escrito para ela, para sua dor, para sua história. O bilhete continuava: "A chave abre o que você ainda não sabe que precisa. O medo vai tentar afastar você, mas siga o símbolo da estrela. Ele sempre aponta para o que foi deixado para trás e para o que ainda pode ser recuperado." Ao terminar de ler, suas mãos tremiam, não de frio, mas de uma mistura intensa de curiosidade e receio. Ela ergueu a pequena chave dourada. Era antiga, pesada, quase artesanal. Girou-a entre os dedos, tentando imaginar o que poderia abrir dentro de uma cabana tão pequena e sem portas internas. A resposta, ela sabia, estava escondida ali, e o que quer que fosse, não estava pronta para ignorar. Seguindo o instinto, começou a procurar pela cabana, examinando cada canto com atenção renovada. A madeira antiga contava histórias, mas também escondia segredos. Até que seu olhar voltou ao chão marcado pelos símbolos, especialmente o símbolo da estrela, idêntico ao da caixa. Parecia apontar para uma tábua específica. De joelhos, ela pressionou a madeira com as mãos e percebeu que aquela tábua tinha um som diferente. O coração acelerou.
Usando uma faca velha que encontrou na prateleira, soltou cuidadosamente a borda da tábua até que ela se erguesse, revelando um espaço oco sob o piso. Dentro do buraco havia uma pequena porta de metal, corroída pelo tempo, mas claramente trancada. E o mais impressionante, no centro da porta, o mesmo símbolo da estrela estava entalhado, exatamente no formato da pequena chave que segurava. A respiração dela ficou presa no peito. Aquilo era real demais para ser coincidência. Com mãos trêmulas, ela encaixou a chave na fechadura. O metal fez um estalo suave, como se estivesse esperando por aquele momento. A porta se abriu lentamente, revelando um compartimento oculto. Lá dentro, havia um envelope grosso, cuidadosamente preservado por camadas de pano antigo. Parecia importante, parecia valioso, parecia destinado a ela. Ao retirar o envelope, algo caiu de dentro dele. Um colar simples com um pingente em forma de estrela, igual ao símbolo da cabana. Ela o segurou com cuidado, sentindo uma energia estranha percorrer seu corpo. Não algo místico, mas algo emocional, profundo, como se alguém há muitos anos tivesse deixado aquilo esperando pela pessoa certa. E talvez, ela pensou enquanto abraçava o envelope junto ao peito. Talvez ela fosse essa pessoa. O envelope pesava mais do que deveria, não pelo papel, mas pela sensação de que algo muito maior que ela dormia ali dentro, esperando para ser descoberto. A mãe segurou o bebê com um braço e, com o outro, abriu devagar a aba do envelope. Dentro, encontrou uma coleção de cartas cuidadosamente dobradas, todas amarradas por um fio desgastado. Pareciam ter décadas de idade, mas ainda assim estavam bem preservadas, como se o tempo tivesse sido generoso com elas. A primeira carta começou com um nome que ela não conhecia, mas a emoção na escrita era tão viva que parecia atravessar os anos. A autora falava de perda, fome, medo e da luta diária para manter seus filhos vivos em meio a um mundo indiferente. Era a história de uma mãe que também havia sido rejeitada. Uma mãe que usou aquela cabana como último refúgio. A cada linha, a mulher sentia seu coração se conectar àquela desconhecida, como se suas vidas tivessem sido costuradas pelo mesmo sofrimento. Mas as cartas não eram apenas relatos de dor. Em uma delas, a autora falava de uma pessoa misteriosa, um homem que havia encontrado a cabana por acaso e deixado algo que mudou tudo para ela. Um saco de mantimentos, um cobertor, uma carta de esperança. A descrição fez a mãe estremecer. Era como se a história que ela estava vivendo estivesse se repetindo em ciclos silenciosos naquele lugar esquecido. Em outra carta, a mãe desconhecida mencionava o colar com o símbolo da estrela. Dizia que aquele pingente representava o caminho que sempre volta para quem não desistiu. Dizia ainda que, se um dia alguém encontrasse a caixa, era porque estava pronto para descobrir que nenhuma perda é definitiva quando a alma continua buscando. A mãe leu e releu essas palavras, sentindo como se tivessem sido escritas diretamente para ela. Enquanto lia a quarta carta, algo chamou sua atenção. A letra parecia mais trêmula, como se tivesse sido escrita em um momento de pressa. Ela falava sobre um segredo escondido, algo que a cabana protegia e que só deveria ser revelado quando alguém pronto para recomeçar chegasse ali. Falava de um destino maior, guardado atrás de algo que parecia simples, mas que mudava tudo. Intrigada, ela começou a observar o interior da cabana com novos olhos. Cada rachadura na parede, cada marca no chão, cada objeto abandonado parecia carregar uma pista. E então reparou em algo que havia ignorado antes. Uma porta pequena, quase invisível, atrás da velha mesa quebrada. Não era grande o suficiente para uma pessoa entrar, mas certamente escondia algo importante. A mãe aproximou-se, ajoelhou e empurrou a portinha. Estava trancada, mas não com cadeado. Trancada por dentro, como se algo tivesse sido colocado ali com cuidado. Ela tentou de novo, dessa vez com mais força. A madeira cedeu lentamente, revelando um pequeno compartimento escuro. E ali dentro, coberto por poeira e embrulhado em um tecido bordado, havia um caderno de capa dura. Ela puxou o caderno para fora com delicadeza.
A capa era de couro antigo, marcada pelo tempo, mas o símbolo familiar, a estrela, estava gravado no centro. Quando abriu o caderno, viu páginas e mais páginas de anotações. Eram planos, desenhos, mapas, ideias de reconstrução. A mulher que viveu ali antes dela havia transformado sua dor em projetos de esperança. Era como se tivesse criado um manual para recomeçar. E no final do caderno, algo ainda mais inesperado: um registro de terras. Um documento assinado à mão, indicando que a pequena área onde a cabana estava construída e alguns metros ao redor pertencia legalmente à autora das cartas. Mas o detalhe mais chocante veio logo abaixo: uma nota dizendo que, caso não houvesse herdeiros, a propriedade deveria pertencer a quem encontrasse a caixa e entendesse seu significado. A mãe sentiu as lágrimas escorrerem antes mesmo de perceber que estava chorando. Ela não havia perdido tudo. Não realmente. A cabana não era apenas um abrigo. Era um legado, um pedaço de terra, um pedaço de história, um pedaço de futuro. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo nascer dentro dela. Algo que o mundo tinha tentado arrancar. Esperança. Com o documento de terra nas mãos, a mãe sentiu o chão parece tremer sob seus pés, como se a própria cabana reconhecesse que seu segredo finalmente tinha sido desenterrado. Aquela não era apenas uma construção esquecida no meio do nada. Era um lugar que havia sido criado, mantido e preservado por alguém que entendia a dor que ela carregava. E agora, o destino daquela história estava sendo colocado em suas mãos, de forma silenciosa, mas poderosa. Ela olhou para o bebê, que dormia tranquilo sobre o pedaço de manta improvisada, sem ter a menor ideia do tamanho da virada que estava prestes a acontecer. Aproximou-se dele, ajoelhou-se e segurou sua pequena mão. Por um momento sentiu-se forte. Não a força que vem da ausência de medo, mas a força que nasce quando alguém encontra um propósito maior do que sua própria dor. As cartas, o colar, o caderno, o documento, cada elemento parecia formar um quebra-cabeça que finalmente fazia sentido. A mulher que viveu ali antes dela não apenas sobreviveu naquele lugar, ela transformou sofrimento em legado. E agora, aquela mesma cabana oferecia para a mãe rejeitada a chance de fazer o mesmo, uma chance de reconstruir sua vida do zero, sem precisar implorar, depender ou se esconder. Decidida a entender tudo que aquele lugar tinha a oferecer, ela continuou explorando o caderno de projetos deixado pela antiga moradora. Havia ali plantas desenhadas à mão, sugestões de cultivo de pequenas hortas, técnicas para reforçar paredes de madeira e até instruções sobre como captar água da chuva usando filtros naturais. Tudo tão detalhado, tão cuidadoso, que parecia impossível acreditar que alguém tivesse feito aquilo apenas para si mesma. Conforme folheava as páginas, percebeu uma sequência de desenhos que mostravam a cabana sendo ampliada, transformada em abrigo para mães e crianças que precisassem de um recomeço. Como se o local tivesse sido sonhado para ser um refúgio, não apenas uma casa. O coração dela se apertou, e ali, no fim do caderno, encontrou a frase que a fez perder o fôlego. Se você chegou até aqui, então esta cabana agora é sua. Continue o que eu não pude terminar. As palavras vibraram dentro dela com a força de uma promessa antiga. Era mais do que herança, mais do que destino. Era responsabilidade. Uma que ela estava disposta a carregar, não porque a vida tinha sido cruel, mas porque naquele exato momento ela sentiu que tinha encontrado o lugar onde finalmente deixaria de ser apenas uma sobrevivente e se tornaria construtora da própria história. Os dias seguintes foram dedicados a organizar cada canto. Ela limpou a sujeira acumulada pelos anos, abriu janelas emperradas, reorganizou a pequena mesa quebrada e até começou a arrumar o terreno do lado de fora. O bebê estava sempre por perto, balbuciando sons felizes, como se também sentisse que aquele novo lar carregava algo especial. Em pouco tempo, a cabana ganhou vida nova. Enquanto reformava, encontrou pequenos objetos deixados para trás. Uma xícara onde a antiga moradora provavelmente tomava café, um pedaço de tecido bordado com o símbolo da estrela e um prego enferrujado preso à parede,
onde talvez tivesse pendurado algo importante. Cada descoberta parecia aproximá-la de uma mulher que jamais conheceu, mas que de alguma forma se tornava presença constante, quase como uma guia silenciosa. Com a terra legalmente em seu nome e o caderno cheio de sonhos em suas mãos, ela começou a reconstruir não só a cabana, mas também a si mesma. Passou a ver o mundo com outros olhos, não os de quem perdeu tudo, mas os de quem encontrou uma oportunidade rara, a chance de recomeçar com dignidade, força e propósito. Uma chance que muitas mães rejeitadas jamais receberam. Na última noite, antes de finalmente considerar aquele lugar seu lar definitivo, ela saiu da cabana e observou o céu estrelado. O pingente no pescoço refletia a luz da lua, brilhando como uma promessa. E enquanto o vento leve tocava seu rosto, ela entendeu o que a cabana queria revelar desde o início, que nenhum dia de perda é maior que o destino de alguém que insiste em continuar. E naquela cabana, a cabana que a escolheu, a mãe rejeitada finalmente encontrou seu futuro. Aquela cabana, que um dia foi apenas refúgio improvisado para uma mãe desesperada, agora respirava vida nova. Ela caminhou pelo interior com passos lentos, sentindo o chão firme sob os pés, como se a madeira tivesse sido reforçada não só pelas reformas, mas pelos sonhos que agora cresciam ali. Nada lembrava a dor do dia em que perdeu tudo. Ali dentro, cada canto carregava a certeza de que o destino não apenas devolveu o que lhe foi tirado, mas entregou algo maior, algo que ela jamais teria ousado pedir. Do lado de fora, o vento soprava entre as árvores, movendo as folhas como se celebrassem a nova história que nascia naquele pedaço de terra. O bebê, agora mais forte e sorridente, engatinhava sob a luz suave da tarde, como se pressentisse que o mundo finalmente tinha espaço para ele. E a mãe, segurando o caderno da antiga moradora, entendia que não estava sozinha. Duas vidas separadas pelo tempo tinham se cruzado para que esse milagre acontecesse. Quando o sol se pôs e a noite abraçou a cabana, ela ergueu os olhos para o céu e tocou o pingente de estrela no peito. Não era mais a mãe rejeitada. Ali, naquele lugar escolhido por histórias maiores que a dela, ela se tornou guardiã de um destino que agora começava e que nunca mais seria pequeno.